Olá, amigos! É com muito carinho, com muita alegria, sobretudo, que eu venho com vocês mais uma conversa que eu espero que seja muito agradável a vocês. Hoje nós vamos falar nos dons do Cristo, que são os dons que nós herdamos quando chegamos aqui na Terra. E são os nossos melhores dons, que comungam com os dons que Jesus apresentava e que veio a nos ensinar há mais de 2000 anos. Sabemos que muitos ainda não aprendemos esses dons, não desenvolvemos, mas que cabe aqui uma reflexão. Então, encontramos na Bíblia Sagrada, em Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, o seguinte tema: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Trazendo aqui para vocês o livro Fonte Viva, ele diz o seguinte: todos sabem, psicografia do Chico, ditada pelo espírito amigo Emmanuel. Ele diz o seguinte: a alma, em 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista de valores iluminativos. Então, o que acontece? Nós vivemos uma dualidade, animalidade versus espiritualidade. Quantas vezes a animalidade ganha essa batalha, né? Quantas vezes deixamos que a espiritualidade se retire, cabisbaixa? E é muito importante que sempre tenhamos esta máxima, que é exatamente a nossa dualidade. Não entendam, não pensem que é fácil fazer a espiritualidade vencer a animalidade. Não é fácil. Existem muitas forças contrárias que atuam justamente em nossas imperfeições, naquelas questões que ainda não tivemos, não conseguimos ter uma evolução, é onde a espiritualidade negativa atua em nós para que a espiritualidade amorosa não se desenvolva naquele momento. Então, nós temos milênios de sombras cristalizadas contra a luz que nasce. Pouco a pouco, após cada encarnação, nós vamos plasmando em nós qualidades sublimes que são indispensáveis à nossa ascensão e que são virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. E elas não ficam nelas, existem novos dons. E à medida que exercitamos esses dons do Cristo, já adquiridos após inúmeras encarnações, estes proporcionam o desenvolvimento de novos dons, amplificando o nosso espectro de ação. Então, Emmanuel e Chico nos trazem na mediunidade que a graça divina, ela vai ocupando a nossa existência, vai crescendo dentro de nós à medida que os dons do Cristo possam nela se expressar, sejam às vezes incipientes, regulares ou enormes. Somos herdeiros de muitas qualidades. É muito importante que nós nos validemos de vez em quando. Quando eu comentei numa palestra para vocês que eu me validei perante o espelho na madrugada, organizando uma aula que seria dada para pouquíssimas pessoas de espiritismo científico, eu disse: Júlia, você é uma mulher esforçada. Aquilo valeu muito para mim. E assim somos todos nós. Já temos inúmeras qualidades que nós não devemos nos vangloriar, nem muito menos sermos vaidosos por conta disso, mas devemos utilizar, sejam criatividades, dons de fala, dons artísticos, os dons da escuta. Nós temos inúmeros dons que nós intitulamos num bolo assim, dons de Cristo, que nos trazem essas qualidades. E nós já trazemos em nossas inúmeras reencarnações essas qualidades. Então nós devemos percebê-las, e ele diz o seguinte, observa a sua boa parte e procura dilatá-la ao infinito. Então é isso que nós devemos, aproveitar os nossos talentos. Existe uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, disse Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Este Espírito representa a revelação de Cristo que recebemos de Deus. É o Espírito de servirmos e de sermos bons exemplos. Se você, mesmo que você não
não seja uma pessoa de tantas práticas de caridade, mas se você for uma pessoa que o seu simples ser, o seu simples se portar gera um bom exemplo, você já está exercitando esse dom de Cristo. Sobretudo, gente, é muito importante percebermos que somos todos suscetíveis de realizarmos muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Essa esfera de trabalho não é o nosso trabalho lá profissional apenas, é toda aquela roda da vida que eu comentei com vocês na aula que eu já dei para vocês a respeito da construção de um caminho evolutivo. Então é muito importante que nós saibamos, e eu acho que nós devemos sempre, eu sempre penso assim, gente, o que eu puder fazer, eu faço. Seja ajudar, cuidar de um ente querido, trabalhar com amor, carinho, o que eu puder fazer, eu faço. A gente deve fazer. Por quê? Hoje nós temos uma encarnação X. Será que nós teremos oportunidade de vir numa próxima encarnação com esses mesmos dons e a oportunidade de realizá-los, pô-los em prática? Ou precisaremos, por débitos lá atrás que nós já cometemos, voltarmos em condições mais precárias? Então, muitas vezes você vem numa família que não vai ter condições de te dar um estudo. Eu sempre comento que eu fui privilegiada, minha mãe era professora, meu pai diretor de escola, então eles sempre prezavam não só a moral como a educação. Então acho que é importante agradecermos a nossa família pelo acolhimento e também pela oportunidade que ela nos gerou. Então vamos aproveitar essa encarnação e praticar esses dons. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos um apelo ao desenvolvimento dos dons. Ele diz assim: não por a candeia debaixo do alqueire, mas sobre um candeeiro, a fim de que a luz possa iluminar a todos que entrem. A luz representa os dons do Espírito do Cristo em nós. Também no livro O Consolador, de Chico e Emmanuel, tem uma questão 253 que ela diz assim: a virtude é concessão de Deus ou uma aquisição do Espírito? A resposta: a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do Espírito em estações da vida. Então, incorporando eternamente os valores conquistados por nossos esforços. Sempre devemos observar nossas virtudes e as utilizá-las para um bem maior. Também procurando na literatura, na questão 919, ela foi perguntado o seguinte: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, quem responde é Santo Agostinho. Ele cita um sábio da antiguidade que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, na verdade, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que precisamos nos conhecer. Mas a dificuldade é muito grande em conhecer-se a si próprio, e ele diz assim: e qual o meio de se chegar a isso? Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando estava na terra, a fim de que cada dia, ao final de cada dia, eu interrogava a minha consciência e tentava passar em revista o meu dia e perguntava se havia feito o que era necessário ou se havia faltado em alguma questão no cumprimento de algum dever. É uma ideia que nós possamos fazer, seguindo essa questão 909. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Emmanuel, no capítulo 52, ele diz o seguinte: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, em Tiago. E ele fala assim: mas é necessário, para celebrarmos o benefício, que façamos a nossa parte. Então, nós temos esse dom, essa parte, mas precisamos fazer a nossa parte para que este benefício se desenvolva. Diz um texto bonito que eu achei aqui: se queres o dom de curar, começa amando os doentes e interessando-te pela solução de suas necessidades. Tem pessoas que falam: eu gostaria tanto de ter o dom de cura, né? Mas será que essa pessoa consegue amar os doentes? Ou ela sente-se mal, ou ela tem um menosprezo? Uma dica muito importante. Leon Denis, ele diz o seguinte: todo o poder da alma, ele se reduz em 3 verbos: querer, saber e amar.
Ele diz que querer é convergir energicamente para o alvo, ter disciplina, ter vontade e perseverança. E a maioria das pessoas coloca isso no âmbito material. Nós vemos muitos trabalhos de profissionais que colocam esse querer sob o aspecto emocional. Mas eu acho que aqui, como é um canal de espiritualidade, a gente deve sempre focar no espiritual. O outro verbo que ele pontua é saber. Saber, ele exige profundo estudo, conhecimento das coisas e das leis que devem estar coerentes com as correntes do bem, tendo como base o autoconhecimento. Olha, novamente. E o terceiro verbo é o amar. Ele diz o seguinte: é o maior sentido da vida o amar. Sem ele, faremos com que os dois anteriores se diminuam. O amor ilumina o saber e o querer. Então, o amor é o mais importante. E ele define o amor, olha que bonito. O amor depura a inteligência e é pela soma do amor acumulado em nós que devemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Tem uma passagem da Bíblia, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, amas-o bastante? Então, o que ele queria que todos nós, a começar pelos apóstolos, desenvolvêssemos o amor. Leon Denis, em sua literatura, fala muito a respeito. Eu trouxe, como sempre, caminhos para desenvolvermos nossos dons. Primeira coisa, observarmos nossas aptidões e talentos, pois elas representam os maiores incentivadores, principalmente antes dos 7 anos. Então, aqui, quando nós estamos até 7 anos de idade, nós não temos completamente o espírito completado o processo reencarnatório. É onde nós temos expressas muitas de nossas aptidões. Aqui cabe pais, professores, avós, que observem suas crianças, para que nós consigamos observar essas partes das crianças, né? Tem uma técnica de psicologia que fala assim: sairmos do palco de nossas vidas e observarmos nossas atitudes, tendo uma lembrança dos 12 anos. 12 anos nós estamos entrando na adolescência, estamos repletos de sonhos. Então, você ir à plateia, visualizar-se com 12 anos e pensar: o que eu fiz desde aquela época? O que eu fiz com aqueles sonhos? Ali estavam muitos talentos, muitas aptidões. Será que eu as coloquei em prática ou eu as anulei em decorrência de prioridades, de correria de vida, de materialidade? Eu estava ouvindo uma palestra de um palestrante muito bom, Wagner Borges, na rádio, e ele diz o seguinte, que nós não podemos perder essas nossas essências. Se você gosta de música, pratique a música, porque é o seu lado bom. Aí ele disse que encontrou com um amigo que era um músico e que eles trabalhavam juntos numa banda aos 15 anos, tal, e que gostavam de um determinado gênero de música e que o amigo não soube nem responder porque não mais praticava. Então, ou seja, nós vamos nos perdendo. Uma outra questão que nos é proposta para desenvolvermos nossos dons, acolhermos opiniões de pessoas que nos amam. Muitas vezes a minha família fala: nossa, Júlia, você gostava de tocar violão, hoje eu não toco mais. Então, por que será? Vamos buscar isso aí. Focarmos em nossas boas partes, que são as portas de entrada de nossos desenvolvimentos ancestrais. Como eu disse no começo, a nossa reencarnação, ela não é à toa, ao acaso. Nós viemos com algumas aptidões que são importantes. Olha, tem a história de um médico que é uma referência no Brasil em cirurgia cardíaca infantil. Ele foi filho de um pipoqueiro, ele nasceu filho de um pipoqueiro. Ele tinha tanta inteligência, tanta boa vontade, que ele se tornou o expoente que ele é hoje. Então a família percebeu o talento e disse: vamos nos esforçar para conduzirmos esse nosso filho a utilizar o talento que ele tem, que ele veio doado por Deus. Buscarmos conhecimento e desenvolvermos, gente, disciplina de obtê-los. Então a disciplina é sempre uma coisa importantíssima no processo evolutivo. E aí perguntamos muitas vezes: mas por que eu sou indisciplinado? Conversemos com nossos pais, professores. Eu sempre fui assim, mas espera aí, tem uma solução. Deve ter um jeito que eu estou
praticando errado, pode ser que desde a infância eu tenha sido estimulado a ser indisciplinado. Meus pais podiam fazer tudo por mim e eu não precisava nem estudar. É muito importante nós vigiarmos essas questões, conversarmos. Aqui entra a espiritualidade com nossos mentores e pedirmos a eles amparo e espiritualidade. Também aqui cabe o contato com a natureza, meditações, orações, psicoterapias, as técnicas de constelação familiar. E aqui uma terapia floral, que existem florais que acessam nossas partes divinas. Então aqui no floral de Bach, o Holly, o Aspen e a Star of Bethlehem. No floral de Minas, a fórmula do sétimo chakra. E no floral de Saint-Germain, a essência rosa-rosa. Então isso aqui vai estar gravado, se vocês quiserem de novo, quando nós percebermos que nós não estamos nos acertando no trabalho, nos acertando nos relacionamentos, é importante que nós observemos nossa boa parte e a nossa má parte. O que eu posso fazer para resolver? A terapia floral, ela trabalha nossos corpos de energia e ajuda muito. Leon Denis, ele diz uma coisa muito que tocou muito minha alma. Só é possível realizar a missão programada ao homem quando se trabalha para que a missão do próximo também seja alcançada. Olha que coisa maravilhosa, que desprendimento. Então, para desenvolvermos os dons de Cristo em nós, devemos apontar nossa bússola em direção ao amor. Sendo Deus, isso palavras de Leon Denis, sendo Deus amor, e amor sendo Deus, eles estão ao mesmo tempo no começo, no meio e no fim de nossas jornadas. Então, aqui trazendo para vocês umas considerações finais, que nos empenhemos cada vez mais em desenvolvermos esses dons do Cristo em nós. Que a espiritualidade amiga nos auxilie nesse processo. Que estendemos estes dons ao nosso próximo, para que a nossa evolução aconteça de forma leve, amorosa e eficaz. E que Deus nos abençoe nesse processo. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Agradeço a todos pela paciência. Espero contribuir com uma pequena questão que seja no processo evolutivo de cada um e que nós possamos desenvolver esses dons para que a nossa evolução aconteça eficiente. Muito obrigada, gratidão, namastê.